do que Deus nos deixa como ensinamento nas suas Escrituras. Hoje nós vamos estar lendo o livro, a carta, de Paulo a Filemon. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler todo o capítulo, uma carta bem curta. Porém, temos muitas lições para tirar dela. Então, a carta de Paulo a Filemon diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como um escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. 23. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Até aqui a nossa leitura. Que Deus possa, então, abençoar a meditação da sua palavra. A carta de Paulo a Filemon, ela é uma das menores cartas que Paulo escreveu. Na verdade, ela é a menor carta que Paulo escreveu,
que contém aqui na Bíblia. Nós podemos ver que ela tem somente um capítulo com 25 versículos. Então, é uma carta bem pequena. Porém, como nós já falamos, apesar dela ser uma carta pequena, ela tem algumas informações muito ricas. Ela tem algumas lições que nós podemos tirar e aplicar em nossa vida como cristãos, como igreja e como também servos do Senhor. Quando foi escrita, Paulo estava preso em Roma. Nós podemos ver sinal, nós podemos ver vestígio disso no versículo 1, quando Paulo ele usa o termo prisioneiro de Cristo. Então ele já inicia dando então esse indício de que ele estava preso. No versículo 9 ele diz novamente prisioneiro de Cristo. E no versículo 22, Paulo ele usa ali de um termo para que ele fosse restituído à igreja. Versículo 22, no finalzinho, diz: espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Ou seja, Paulo ele não estava junto com a igreja, ele estava retirado ali daquele meio. Ele não estava em outro lugar, não estava em outra viagem missionária, ele estava preso, mais uma vez preso ali em Roma. Vemos nesses versículos, no 22, que através das orações dos irmãos ele confiava que seria restituído, ou seja, voltaria a estar junto com eles. E como já é intitulada esta carta de Paulo a Filemão, ela é direcionada a próprio Filemão. Nós vemos isso nos primeiros versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão. E ele também inclui juntamente alguns irmãos ali, a Áfia e Arquipo, e também a igreja que se reúne na casa de Filemão. Certo? Ele diz também que Filemão, ele era um companheiro, um colaborador junto com ele no ministério. O centro desta carta, ela se dá desde o versículo 8 até o versículo 22, onde vemos surgir um outro personagem, um outro servo, chamado Onésimo, um escravo de Filemão, que após causar algum prejuízo, algum dano a Filemão, ele foge para Roma, e ali em Roma quis Deus que Onésimo fosse preso, e preso na mesma prisão que Paulo estava, aonde Paulo ele teve a chance de evangelizar Onésimo, e o mesmo se converte, tornando-se um irmão em Cristo. Nós vemos isso no versículo 10, onde Paulo fala: faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Também no versículo 15 e no 16, dá indício de que Onésimo era um escravo e tornou-se um irmão em Cristo. Nesse fato de Onésimo ser um escravo e ele ter causado algum dano, algum prejuízo a Filemão, e ele ter fugido a Roma, e tudo ter acontecido dessa forma, que lá em Roma ele ter acabado na prisão, que Paulo também estava preso, Paulo ele vê um propósito nisso. Paulo ele não atribui isso ao acaso, ou não atribui isso a alguma outra coisa, a não ser um propósito que Deus tenha. No versículo 15, Paulo ele diz: olha, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Isso quer dizer, olha, talvez ele tenha chegado aqui desta forma, se convertido desta forma, para que ele retornasse a você, retornasse à sua casa, agora não mais como um escravo, mas sim como um irmão em Cristo. Paulo finaliza a carta dando algumas saudações. Ele cita mais alguns companheiros: Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, que estão mandando saudações a Filemão, e também ele acaba a carta abençoando ali os irmãos, abençoando a igreja. Nós temos então alguns personagens
nesta carta que são bem fáceis de identificar. O primeiro, logicamente, é o autor da carta, é Paulo. Nós já sabemos bastante da vida de Paulo, então não vamos entrar em detalhes sobre ele, o nosso foco não é ele hoje. O autor da carta, Paulo, apóstolo, prisioneiro e já avançado de idade. Quando nós falamos avançado de idade é porque Paulo mesmo, ele diz que já está velho, no versículo 9. Ele fala, olha, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho. Ele mesmo se intitula já como avançado na idade, como velho. Ele mesmo já indica que a sua idade está avançada, e esse mesmo fator da sua idade avançada, mesmo tendo já este tempo de vida, não impediu que ele fosse preso. Isso quer dizer que não impediu que ele estivesse, mais uma vez, trabalhando, evangelizando. Paulo ainda demonstra, ao decorrer da carta, um carinho, uma intimidade com Filemon, ao descrever algumas de suas características. Também vemos um afeto de Paulo por Onésimo, certamente pelo tempo na prisão, e por Onésimo ter convertido através ali de Paulo, e Onésimo ter se tornado o seu filho na fé. Nós vemos isso quando Paulo fala, olha, se ele causou algum dano, põe na minha conta, eu pago, eu escrevo aqui, eu assino embaixo, responsabilidade minha, eu pago. E quando ele fala, ele assume, olha, Onésimo, eu o gerei, ele é meu filho, eu o gerei entre algemas. Nós vemos algo parecido quando Paulo se refere também a Timóteo. Nós temos também Onésimo, que era escravo da casa de Filemon, se tornou um irmão em Cristo e filho na fé de Paulo, quando ao fugir para Roma, foi preso na mesma prisão que Paulo, assim sendo evangelizado pelo apóstolo. Vemos que após todo esse acontecimento, Paulo recomenda a volta de Onésimo, a reintegração de Onésimo ali para Filemon, para que Filemon recebesse de volta como irmão. E nós temos Filemon, um homem que tinha suas propriedades, certamente abastado, certamente tinha ali as suas riquezas, tinha escravos em sua casa, a prova disso é o próprio Onésimo, porém era um homem piedoso. Vemos Paulo descrever algumas de suas características como amoroso, e nós estamos falando aqui de um amor não às vezes diferente, mas de um amor ágape, fraternal. No versículo 5, ele diz sobre esse amor. Ele exercia uma influência positiva no meio dos santos, dos crentes, dos irmãos. No versículo 7, ele era bondoso. No versículo 14, Paulo ele fala dessa bondade que ele deveria exercer. E também era obediente e fiel. No versículo 21, Paulo ele afirma sobre essa obediência. Filemão parece ter um tipo de relação mais profunda com Paulo. Nós já vimos isso quando Paulo descreve ali sobre algumas de suas características, da forma que Paulo está ali se referindo a ele. Parece que eles têm algo mais íntimo, uma amizade, um tipo de liberdade neste relacionamento. No versículo 17, nós vemos que Paulo ele faz um apelo, ele faz um pedido a Filemão. Ele diz, olha, se você me considera companheiro, isso quer dizer associados, neste caso pelo Evangelho, próximos, tinham um tipo de intimidade, é da mesma forma que se eu chegar para o Heraldo e falar, ô Heraldo, se nós é amigos, você vai fazer isso por mim. Isso quer dizer que nós temos algum tipo de intimidade, nós somos um pouco mais chegados um ao outro. E Paulo ele usa deste apelo para com Filemão, ele diz, se você me considera um companheiro, receba-o como receberia a mim. Partindo para alguns pontos que vamos meditar nesta noite, se a nossa mensagem ela tivesse um tema, eu não dei um tema para ela,
mas nós poderíamos facilmente falar que é aprendendo com Filemon, que nós vamos observar essas características que Paulo destaca, ele ressalta sobre Filemon, e nós vamos aplicar à nossa vida. Então, a primeira que nós vemos Paulo destacar é que ele era amoroso. No versículo 5, diz: porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. E mais uma vez nós falamos que esse amor é o ágape, é o amor entre irmãos, o amor fraternal, o amor pela igreja. O amor que necessariamente, não é opcional, é necessariamente, ele deve existir dentro da igreja, entre nós. Não é algo que nós temos que escolher, olha, não quero, não vou fazer não vou ter esta característica, não vou fazer esse tipo. É algo que é necessário existir dentro da igreja. A descrição que nós podemos observar deste amor e tirar algumas lições, algumas considerações, é o amor descrito em 1 Coríntios, no capítulo 13. Vamos ler 1 Coríntios, é algo bem conhecido e garanto que todos acham uma descrição muito bonita sobre o amor. 1 Coríntios 13. Vou pedir para que os irmãos leiam. Nós vamos ler 1 Coríntios 13, do versículo 1 até o versículo 7. Quem já achou? Uma definição bem bonita do que é o amor. O amor é paciente, é bondoso, não arde em ciúme. Quantas vezes somos impacientes uns para com os outros, não conseguimos ou às vezes nem tentamos ouvir uns aos outros. Ouvir o que o outro tem a dizer, conversar, consolar, se relacionar. Na maioria das vezes, quando acabamos este momento que estamos tendo aqui, o culto, nós ficamos desesperados para ir embora para as nossas casas e cada um ali se isolar, ter a sua própria vida e não se relacionar, não estar junto uns com os outros, ter o mínimo de contato possível uns com os outros, porque não temos paciência. Não temos paciência em nos relacionar, em estar juntos. Quando surge um mal-estar, quando surge algum tipo de situação que eleva os nossos ânimos, nós não somos pacientes para resolver aquela situação. Acaba que agimos de forma explosiva, acaba que nos irritamos, queremos abandonar tudo, acabar com tudo, porque não temos paciência de resolver aquela situação, que às vezes é um problema simples, mas pela falta de paciência,
Esse problema que antes ele era simples, agora ele se torna, por muitas das vezes, irreversível. Agora ele se torna, por muitas das vezes, algo que mancha um relacionamento. Algo que quebra a confiança das pessoas. Algo que não tem mais como consertar, nunca mais vai voltar a ser como era antes. Traz prejuízo à igreja, fere relacionamentos, afasta pessoas. A paciência, em sua essência, ela traz a calma, a mansidão. Ela exige tempo. Ela exige que você gaste tempo ao ouvir, conversar, ter um tempo de qualidade entre irmãos. Isso pode ser entre duas pessoas ou um grupo independente. Nós estamos falando do amor que é paciente. O que temos vivido hoje é um cenário, uma realidade onde cada vez mais as pessoas estão impacientes e imediatistas. Não querem gastar tempo mais com ninguém, a não ser com ela mesma. O mundo está assim. Estamos vendo que o mundo ele está doutrinando as pessoas desta forma. As pessoas elas não querem mais se relacionar umas com as outras. Elas não querem mais ser pacientes. O mundo está fazendo isso, ele está caminhando desta forma. Mas devemos lembrar diante disso que nós não somos conforme este mundo. Nós não andamos em conformidade com este mundo. Nós não estamos em conformidade com ele. Sendo assim, não devemos ser influenciados, doutrinados por aquilo que o mundo tem colocado diante de nós. O que o mundo tem colocado é um amor próprio acima de qualquer outra coisa. É que você não deve ouvir opiniões diversas, a sua opinião está tudo certo, é você, é a sua vida. O que o mundo tem colocado é cada vez mais dentro de nós um sentimento imediatista, onde nós não conseguimos prender as nossas atenções por mais de segundos em uma só coisa. Não é nem mais minuto. Algum tempo atrás, às vezes uma década, era minutos. Hoje se tornou segundos. Isso tudo, irmãos, eu não sei se vocês reparam, se vocês percebem. Isso tudo não é para afetar o próprio mundo. O mundo, ele não faz algo, ele não se estrutura para afetar a ele mesmo. Ele se estrutura, o inimigo ele trabalha para afetar o reino de Deus. Devemos praticar a paciência em amor uns pelos outros, de acordo com o amor ágape que temos da parte de Deus, uns pelos outros. O amor ele é bondoso, ele não arde em ciúmes. Infelizmente, quando olhamos para o ambiente do nosso convívio, seja ele dentro da igreja ou no contexto da sua casa, do seu trabalho, podemos deparar com um ambiente onde nós somos agressivos, nos mordemos, nos atacamos, somos maus, planejamos a maldade. Em nossos corações maquinamos a maldade, de nossas bocas saem difamação, calúnia, somos maus, praticamos a maldade. Eu não estou falando isso de forma avulsa, mas é porque isso faz parte da natureza do homem, da natureza humana. Isso é natural do homem, ninguém precisa ensinar o homem como ser mau, ele sabe muito bem o caminho. E muitas das vezes nós andamos de acordo com essa natureza. Quando não estamos fazendo, praticando o mal, nós estamos nos ardendo em ciúmes. Ciúme de alguém que às vezes faz algo melhor do que eu. Ciúme de alguém que às vezes está numa posição que ele lutou, batalhou para estar ali, é dele. Ciúme.
me retorcendo de ciúme, acabando o meu coração, se enchendo de ciúme. Nós ficamos tomados pelos ciúmes e inquietos, porque existe alguém fazendo melhor do que eu, existe alguém fazendo mais do que eu. Mas nós não olhamos aquilo que nós estamos oferecendo. Nós não olhamos aquilo que nós estamos fazendo. Nós olhamos aquilo que o outro está fazendo, aonde eu queria chegar, aonde eu queria estar, e sinto ciúme. Temos uma prova bem clara disso na Bíblia, Caim. Caim sentiu ciúmes do seu irmão. Os dois fizeram ofertas, mas a oferta de Caim ela não foi aceita por Deus. E Caim sentiu ciúmes. E o que Caim fez? Matou o seu irmão. Olha, Deus falou com Caim. Deus foi até Caim e falou, olha, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. O que Caim fez? Virou as costas e foi matar o seu irmão. Por ciúme. Nós fechamos os olhos para o irmão, nós fechamos o nosso coração e a nossa mão ela recolhe. Nós não agimos em amor, por maldade, impaciência, ciúme. O amor ele não é orgulhoso, ele não se orgulha, ele não se sente melhor. O amor, o maior, o mais importante, ele não diz, olha, eu sou o cara e vocês não importam, não são ninguém. Eu sou o melhor. Eu sou o maior. O amor, ele não se coloca acima dos outros, antes ele considera o próximo maior do que ele mesmo. Não se exalta, não se vangloria. Ele é humilde. Não é inconveniente, ele não busca os seus próprios interesses, antes ele procura servir. Procura beneficiar ao invés de ser beneficiado. Ele não se irrita. Não é violento, explosivo, impaciente, duro, nervoso. O amor, ele não se ressente do mal. Ou seja, ele não volta a sentir o mal, mas abandona todo tipo de maldade. Aqui nós temos um paralelo, novamente, entre a velha natureza humana com a nova natureza herdada, com a vida nova em Cristo. Antes praticantes do mal, mas após sermos adotados por Deus, libertos do pecado, é o nosso dever abandonar todo tipo de maldade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Abandonem todo tipo de maldade. Primeira Coríntios ainda, versículos 6 e 7, que nós lemos, termina dizendo, o amor tudo sofre. Perdão, 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não precisa de tradução. Não precisa de aplicação, está bem claro. O primeiro ponto é o amor fraternal entre os irmãos. O segundo, vamos observar que Filemão ele exercia uma influência positiva. E nós vemos isso no versículo 5 ainda, voltando para Filemão, versículo 5 não, versículo 7, aonde Paulo diz, pois irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Reanimado por você. Algo influenciado por Filemão. Hoje falamos muito, e se fala muito, na verdade, sobre influencer. Já faz um tempinho que esse pessoal aí está na alta. Pessoas que têm a capacidade de influenciar outras a terem algum tipo de comportamento, algum tipo de pensamento, alguma opinião, enfim, influencia pessoas. Todos têm o poder de exercer influência no ambiente em que vivemos ou frequentamos. Todos nós temos. Nós
influenciamos dentro das nossas casas, nós influenciamos no nosso serviço, nós influenciamos dentro, às vezes, de um contexto, numa roda de amigos, nós influenciamos dentro da igreja. Dentro da igreja não é diferente. Nós exercemos influência. Todos nós exercemos algum tipo de influência. A realidade é que nós temos vivido dias em que o desânimo, às vezes por enquanto pode parecer desconexo, mas vamos chegar a um final e vamos conectar tudo. Estamos falando de influência, mas a realidade é que temos vivido dias em que o desânimo ele está muito grande. De forma gritante, o desânimo ele tem tomado conta de nossas igrejas. Não é uma realidade somente da Isaías, não é uma realidade somente da igreja local onde você reúne. É uma realidade do contexto cristão, da comunidade cristã. O desânimo ele tem tomado conta de nossas igrejas, e isso é uma realidade. Membros cada vez mais faltantes, descompromissados, desinteressados, realmente e totalmente desanimados. E a pergunta que fica é como tem sido a nossa postura diante dessa situação, diante dessa realidade. E a influência que nós devemos exercer diante disso é animando ou reanimando os outros. E voltamos para a influência de forma prática na igreja, em uma situação real dentro da igreja. O coração desanimado, ele traz prejuízo tanto à igreja quanto a você mesmo. Você para de participar dos ministérios, seu empenho já não é o mesmo, começa a se ausentar dos cultos e isso só vai piorando, só vai ladeira abaixo, até que você se encontra totalmente desconectado da igreja por conta do desânimo. Não se entregue a um coração desanimado. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem dias que passamos, às vezes, um pouquinho do nosso limite. Sei que tem dias que devemos exercer mais a paciência, outros dias nem tanto. Mas não se entregue a um coração desanimado. Se envolva, anime-se, comprometa-se com a igreja, porque fazendo isso, você vai conseguir reanimar outros irmãos. Às vezes nós paramos para observar alguma realidade, alguma situação que acontece dentro da igreja. Eu mesmo faço muito isso, eu vou falar do exemplo próprio. Às vezes eu chego em casa um pouquinho mais baqueado, porque nós vemos que não foi da forma que esperávamos que iria ser. O envolvimento do corpo não foi como deveria ser. E nós então ficamos desanimados. E naquele momento a gente fala, não tem jeito, mas não, é daí para pior. Mas não é essa postura que devemos tomar. Porque fazendo isso, nós vamos cada vez mais desanimar a nós mesmos e desanimar a outros irmãos. E aí sim as coisas vão piorando. Pelo contrário, infelizmente o desânimo ele é real, nós falamos disso. Mas quem é o dono da obra não sou eu e nem é você, é Deus. Primeiro temos que lembrar disso, devemos orar e entregar a Ele estas situações. E segundo, devemos nos animar, exatamente porque é Deus quem toma conta. Não é pelas minhas forças, não é pela força de ninguém, é por Deus, é Cristo quem edifica a igreja. Então devemos nos animar e com o nosso ânimo exercer influência para que demais membros, demais irmãos se animem e se envolvam cada vez mais com a igreja. Próximo ponto é bondoso. Nós vemos isso no versículo 14. Paulo lhe diz, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade.
Paulo, no versículo 14, ele fala sobre a bondade de Filemon. Paulo diz que antes de enviar a Onésimo, ele está falando aqui que antes de enviar a Onésimo de volta a Colossos, para Filemon, ele procurou o consentimento de Filemon para que agisse com bondade, recebendo de volta a Onésimo, seu escravo, que outra hora havia lhe causado alguns danos, algum prejuízo. Por isso, Paulo antes busca o consentimento de Filemon, para que ele agisse com uma bondade genuína e recebesse Onésimo. Quando nós falamos de uma bondade genuína, assim como Paulo acabou de dizer aqui também no versículo 14, algo que não é por obrigação, que não está imposto e você vai daquela forma, eu tenho que fazer isso aqui. Algo que a sua motivação, ela não é genuína, ela é negativa. Vamos aplicar nesta situação que aconteceu entre Onésimo e Filemon as nossas vidas. Aplique a você, aplique essa situação em você. Alguém te prejudicou, alguém te lesou, alguém te deu algum prejuízo. E você precisa perdoar esta pessoa. E você precisa receber esta pessoa de volta. E você precisa agir com bondade para com esta pessoa. Aplique isso em sua vida. Pense, medite sobre isso. A bondade vem do princípio de fazer o bem sem nenhum precedente. Ser inclinado a fazer o bem. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, Paulo ele fala sobre o fruto do Espírito. E vemos que um deles é a bondade. Sendo assim, podemos concluir que a bondade, por ela ser fruto do Espírito, ela faz parte da nova natureza, da natureza que ganhamos quando somos salvos por Cristo, quando nos tornamos uma nova criatura. Então a bondade ela faz parte desta nova natureza, ela é fruto do Espírito Santo que habita em nós. E a bondade ela é um atributo divino, um atributo de Deus. Agora, vamos meditar, vamos pensar. Se a bondade ela é um atributo divino e ela faz parte da nova natureza pelo Espírito Santo, e nós cristãos não agimos com bondade, automaticamente estamos sendo incoerentes. Automaticamente não estamos ali em sintonia com o que deveríamos estar, com a nova natureza, com os frutos do Espírito. Não estamos agindo segundo o Espírito. Vamos fazer aqui bem rápido um exercício, enquanto eu vou falando, vocês vão pensando, e às vezes também pode pensar depois. O exercício é o seguinte: busque em sua mente uma ocasião onde você foi beneficiado com uma bondade, e busque em sua mente uma ocasião que você deveria agir com bondade, mas não agiu. Eu sei que isso acontece, é normal isso acontecer. Não devemos aprovar esse tipo de situação. Então, busque em sua mente uma ocasião onde você foi beneficiado com uma bondade. Alguém fez um ato de bondade para com você. E busque também em sua mente uma ocasião onde você não agiu com bondade. Medite. Identifique na sua vida. E quando você identificar, tente não repetir mais o mesmo ato. Devemos agir segundo o Espírito e não segundo a carne, segundo a nova natureza e não segundo a natureza natural do homem pecaminosa. O último ponto é a obediência e fidelidade. No versículo 21, Paulo ele diz: certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. Ele está falando a Filemon mais uma vez. Certo de sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. No versículo 8, nós vemos Paulo falar da liberdade que ele tem em instruir, em ordenar a Filemon. E essa liberdade, Paulo ele descreve como uma liberdade em Cristo. Como de costume, é normal nós vemos Paulo ele dar instruções e ordens a irmãos e à igreja.
Nós vemos praticamente em todas as suas cartas isso acontecer. Pelo Evangelho, Paulo, ele instrui, ele usa de sua autoridade em Cristo e instrui a Filemon, mesmo que nesse caso, Paulo, ele, em particular, ele faz um pedido, ele faz um apelo a Filemon, mas nós vemos que essa instrução, ela acontece de toda forma. Só não é algo no imperativo. Paulo está instruindo e pedindo a Filemon que ele aceite de volta Onésimo, escravo e filho na fé de Paulo. Apesar da relação entre os dois, entre Onésimo e Filemon, ter ficado um pouco complicada, um pouco mais delicada, Paulo pede que o aceite, pois agora já não é mais escravo de Filemon, e sim um irmão em Cristo e útil para a obra. Nós vemos isso no versículo 11. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Se nós irmos lá para Colossenses, no capítulo 4, versículos 7 a 9, nós vamos ver Paulo ele usando Onésimo como um mensageiro. Então, Onésimo ele não simplesmente converteu e Paulo ele não usou Onésimo e Onésimo ficou inútil, jogado num canto e voltou lá para Colossos, junto com Filemão e ficou quietinho no canto. Não, ele era útil, ele servia. Paulo usou dele e ainda Paulo fala, olha, queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar. Então, ele era útil. Por isso que Paulo queria reintegrar Onésimo. E a certeza da obediência de Filemão vem descrita no versículo 21, onde Paulo diz sobre a sua obediência e também sobre a sua fidelidade. A fidelidade em que Filemão ele faria além do que lhe foi pedido, sendo cuidadoso e fiel ao bastante a ponto de fazer além do que lhe foi pedido. Nesse sentido, nós podemos olhar para a parábola dos talentos, para uma exemplificação de obediência e fidelidade na obra. Nessa parábola, o Senhor Jesus ele associa o servo bom e fiel àquele que, recebendo os seus talentos, não o poupou, mas devolveu e devolveu além do que fora confiado. Tinham 3 servos, um recebeu 5, devolveu 10, o outro recebeu 2 e devolveu 4. E o terceiro recebeu 1 e devolveu só esse 1 mesmo. Ele poupou, ele segurou, ele teve medo. É nesse sentido que podemos pensar sobre a fidelidade de Filemão, quando Paulo diz, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Vamos caminhando e já chegando ao final da nossa meditação nesta noite. Voltando aos pontos e fazendo alguns tipos de aplicação, nós vimos sobre o amor, vimos e meditamos sobre o amor de Filemão pela igreja, pelos santos, um amor ágape, o qual é descrito em 1 Coríntios 13. O amor, ele sendo o dom supremo e necessariamente devendo existir no seio da igreja. O amor que ultrapassa qualquer bem material, ultrapassa o mais alto nível de sabedoria, de inteligência. O amor que é maior do que os ministérios que nós temos. Algumas perguntas que ficam é, esse amor ele tem sido praticado em nossas igrejas? Temos amado uns aos outros? Vemos que esse amor ele traz benefícios à igreja, ele aquece os corações. Nós vimos isso no versículo 7. Esse amor de Filemão levou ao coração de Paulo uma alegria. Ele aqueceu os corações dos santos e reanimou e alegrou o coração dos irmãos por este amor. O amor fraternal, ele deve ser vivido intensamente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 diz isso, ame intensamente
uns aos outros, intensamente. Nós vimos sobre Filemão, ele exercer uma influência positiva. Como vimos, nossa realidade ela está precisando de irmãos e irmãs que influenciem uns aos outros a terem ânimo, compromisso, participar, ser ativos. Precisamos de uma boa influência dentro das nossas igrejas. E além de precisar dessa boa influência, nós precisamos evitar a má influência, a não ser influenciados pelo mundo. E ser influenciados pela palavra a ponto de conseguirmos animar uns aos outros. A má influência, ela não deve existir no meio do povo de Deus. Nós vemos isso também em 1 Coríntios, no capítulo 5. Paulo, ele está advertindo ali sobre a imoralidade que está acontecendo na igreja. E ele vem e ele instrui a igreja que jogue fora o velho fermento que ali estava a influenciar de forma negativa a igreja em Corinto. Quando Paulo ele se refere dessa forma, o velho fermento é algo que está crescendo, multiplicando, influenciando a igreja. E ele fala de um novo fermento que vem de Cristo. Então, a igreja ela não deve aceitar a má influência. Na prática, o exercício do amor associado a uma disposição em sermos boas influências nos traz resultados positivos para a igreja. Nós vimos sobre Filemão ser bondoso. A bondade de Deus ela foi derramada em nós através de Cristo Jesus. Já vimos que é incoerente agirmos de forma contrária a essa bondade. Se não replicarmos a bondade de Deus uns para com os outros, nós estamos sendo incoerentes. A maldade, que é o contrário da bondade, ela é fruto da carne e não do Espírito. E as nossas ações elas não devem ser segundo a carne, mas segundo o Espírito. A prática da bondade aplica em deixarmos nossa natureza má, nossa natureza humana, e seguir a natureza de Cristo. Dê a quem não tem, perdoe a quem precisa ser perdoado. E não retribua o mal. E o último ponto, obediência e fidelidade. Se você já é um salvo, se você já é um servo de Deus, se você já teve o seu encontro pessoal com Cristo, entregou a vida a Ele, certamente Deus ele entregou um trabalho a você. Certamente Deus ele fala ao seu coração sobre algum trabalho que Ele confiou a você. E Ele está falando no seu coração todos os dias e todos os dias o que Ele quer que você faça em serviço dEle. E como você tem respondido a Deus sobre esse pedido, sobre essa confiança? Você tem investido os seus talentos, tem empenhado naquilo que Deus confiou a você? Ou simplesmente tem feito por obrigação de forma infiel, a forma que falamos aqui? Eu tenho que fazer, não tem outro jeito, de forma arrastada, pelas coxas. O desejo de todo cristão ele deve ser amadurecer cada dia mais na fé. E isso só é possível se formos fiéis naquilo que Deus coloca diante de nós. Voltando à parábola dos talentos. Fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Se não formos fiéis no pouco, não vamos crescer, não vamos progredir, não vamos alcançar uma maturidade. Não estou falando de prosperidade, estou falando de maturidade. Estou falando de você seguir a cada passo na carreira cristã e ir crescendo em espírito. Deus ele vai confiando de acordo com o que você vai respondendo a Ele. Irmãos, que possamos meditar naquilo que lemos hoje, naquilo que aplicamos hoje, naquilo que aprendemos
com Filemon em nossas vidas, em nosso contexto eclesiástico. Que Deus possa nos ajudar a ter esse entendimento e ter a vontade de estar aplicando. Praticar o amor, praticar a boa influência, não desanimar e sim animar uns aos outros. Ser bondoso, ser obediente e ser fiel. Que Deus nos ajude. Aquilo que eu não consegui explicar, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém. Muito bem, mais uma vez, nós queremos agradecer o Gabriel que se prontificou, está aqui conosco, trazendo esse estudo muito precioso, que nós possamos, de fato, ter essas características de Filemon gravadas nos nossos corações, e se porventura não estamos executando, não estamos sendo dessa forma, que isso possa nos incomodar, de fato, para que nós possamos agir como esse grande servo do Senhor. Vou pedir para o Sebastião, por favor, Sebastião, está encerrando esse nosso momento, lembrando, claro, dos nossos próximos compromissos, dos nossos irmãos de outras igrejas que estarão contribuindo conosco. O seu vídeo vai estar aqui com a gente domingo de manhã, o Wellington no domingo à noite. Vamos estar lembrando desses compromissos. Obrigado pela presença de cada um. Temos um resto de semana aí pela frente. Que Deus nos acompanhe e nos abençoe.